Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infoaplicados e hoje damos início à série sobre fundamentos do Excel. Esta é a primeira de uma série de videoaulas com a proposta de explorar os principais fundamentos do Excel para a estruturação de planilhas, utilizando fórmulas e funções para a geração de gráficos, a utilização de ferramentas intuitivas tais como a formatação condicional, filtro e validação de dados, e também explorando as últimas adições realizadas pela Microsoft por meio do Microsoft 365. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. O Excel é um aplicativo para editoração de planilhas eletrônicas desenvolvido pela Microsoft no ano de 1987 para computadores que já utilizavam o sistema operacional da empresa. Fato curioso, pois uma versão do Excel já era distribuída em computadores Apple no ano de 1985. O Excel é a ferramenta mais conhecida e líder de mercado quanto à criação de planilhas eletrônicas, sendo amplamente utilizadas por inúmeras empresas dos mais diversos segmentos e portes. O Excel tem como trunfos sua capacidade de cálculo, utilizando fórmulas e funções intuitivas e poderosas. Possibilita a análise de dados por meio de tabelas, relatórios e gráficos. Este software sempre foi caracterizado como o carro-chefe da empresa, fazendo com que sempre fossem empregados investimentos em marketing, consolidando-o como a ferramenta que atualmente dispomos e conhecemos. O Excel foi lançado ao público geral em meados de 1985. À época, o sistema para edição de planilhas eletrônica mais popular era o Lotus 123. Este compatível com o sistema operacional MS-DOS. O cientista Doug Klander foi o desenvolvedor líder do Excel. O Excel foi o pioneiro ao possibilitar uma interface ao usuário de forma muito intuitiva, permitindo manipular a estética das planilhas e principalmente quanto à recomputação das células sem a necessidade do usuário solicitar que sejam realizados os cálculos. Tudo em tempo real e, claro, a renderização de diversos tipos de gráficos de análise quantitativa e qualitativa. O Excel é um dos principais aplicativos, se não o principal, que compõe o pacote Office. O Excel distribuído no Microsoft 365 passa por constantes atualizações nos dias atuais, sempre havendo novas adições, inclusive de novas fórmulas e ferramentas impressionantes. A interface do Excel é organizada de maneira muito similar aos diversos aplicativos do Office, tais como o Word e o PowerPoint, onde as estruturas de formatação, bem como a inserção de objetos e o acesso às ferramentas se dá pelo menu contido na aba de ferramentas que fica na parte superior do aplicativo. Logo um pouco mais abaixo fica a barra de endereços de célula e a barra de fórmulas. A folha de cálculo ou planilha fica logo abaixo, sendo por padrão exibidas as colunas identificadas por letras e as linhas identificadas por número, possibilitando assim que cada célula tenha um endereço único e exclusivo dentro da planilha. Por exemplo, se eu seleciono esta célula, eu vou colorir ela só para identificar melhor aqui. Esta célula ela tem um endereço dentro desta planilha. Portanto, qual que é o endereço dessa célula? Essa célula está contida no endereço E8. Então, entenda, para que seja identificado o endereço de uma célula, primeiro a letra e depois o número. Nunca o contrário. E isto é um fundamento essencial para que possamos construir fórmulas e funções quando utilizamos planilhas. Planilha que, tecnicamente, dentro do Excel, constitui cada uma dessas abinhas que, por padrão, quando abrimos um documento novo, o Excel relaciona a planilha 1. E podemos inserir novas planilhas clicando nesse sinalzinho de adição que encontramos logo à direita da aba Planilha 1. E à medida em que clicamos, novas planilhas vão surgindo. Em uma única planilha do Excel, encontramos 1.048.576 linhas. E para as colunas, que estão organizadas em ordem alfabética crescente, não acaba quando chega no Z. Acaba em uma coluna denominada XFD, que ela representa a coluna de número 16.384. Então, fazendo um cálculo aqui,
A quantidade de células contidas em uma única planilha do Excel é de aproximadamente 17 bilhões de células. Bom, acho que dá para a gente fazer o nosso orçamento doméstico, não é mesmo? Vamos dar início efetivamente a alguns testes, inserindo na planilha alguns valores numéricos e de textos e ver algumas situações e como lidamos com essas situações que forem acontecendo. Então, observem, num primeiro momento, eu vou inserir, respectivamente, no intervalo das células A1 até A4, alguns valores numéricos aleatórios e vamos observando algumas situações. Então, por exemplo, eu vou inserir aqui o valor 2, aqui eu vou inserir o valor menos 2, aqui eu vou inserir o valor 0,5 e aqui eu vou inserir o valor 1,23. Ok? Bom, eu vou pular a linha 5 e na linha 6 eu vou escrever aqui a palavrinha soma. Em B6 eu vou escrever a palavrinha subtração. Aqui em C6 eu vou escrever multiplicação e em D6 eu vou escrever divisão. Dois pontos que eu quero chamar a atenção aqui nesse início. Primeiro, que você pode entender que, eventualmente, um texto, uma frase, uma expressão que você escreve em uma célula exceda o tamanho da mesma e invada o conteúdo de uma célula vizinha. Isso nunca ocorre. Você pode escrever o hino nacional lá dentro, que o conteúdo da célula não passará para outra. Observe que o termo subtração ele está contido na célula B6, assim como o termo multiplicação está contido em C6, divisão em D6, isso não ocorre. Para que não fique com esse aspecto assim, digamos, cortado, você pode fazer o dimensionamento dessas células e isso se dá de uma maneira muito simples. Basta você indicar no Excel, aqui no endereço de coluna, apontando o cursor do seu mouse bem na divisa entre uma coluna e outra, observe que o cursor do seu mouse muda de forma, ficando uma espécie de cruzinha, apontando para a esquerda e direita. Se você clicar duas vezes, o Excel fará o autoajuste. Ou melhor ainda, se você selecionar um conjunto de células a qual você queira deixar um tamanho uniforme, basta fazer a seleção e, em seguida, puxar. Veja que o Excel vai indicando a largura e quando do seu ponto de vista estiver ok, você solta e todas as células ficarão com o mesmo dimensionamento. Isso vale tanto para as colunas quanto para as linhas, da mesma forma. O dimensionamento das células, portanto, é muito simplificado nas planilhas do Excel. Outra situação que eventualmente possa vir a ocorrer é a célula mostrar como conteúdo uma cerquilha, que eu vou chamar de hashtag, uma hashtag, e aí você no primeiro momento pode pensar, deu erro. Na verdade, a hashtag não representa o erro em uma célula. Em via de regra, o Excel está te indicando que o conteúdo nesta célula é grande demais para a largura da célula e te recomenda que você faça o dimensionamento. Então, se aparecer a hashtag, basta que você, clicando duas vezes entre uma coluna e outra, o Excel também fará esse ajuste. O Excel provoca essa situação para que o usuário da planilha não faça eventualmente uma leitura indevida de um valor. Imagine, por exemplo, o valor é R$50.000. Você está usando o Excel para fazer ali uma prospecção de pagamento. E aí a célula não é larga o suficiente e te mostrasse, por exemplo, o valor 500, levando o usuário a ficar confuso. Então, o Excel mostra essa hashtag justamente para prevenir essa leitura equivocada, indicando ao usuário, estique a coluna ou a linha. Então, você clica duas vezes e é feito o autoajuste. Vamos agora, na linha 7, fazer as operações aqui especificadas. Então, na linha 7, eu vou fazer a operação de soma desses 4 valores que foram relacionados aqui em cima, e, respectivamente, subtração, multiplicação e divisão.
Nós vamos observar que para fazer essa operação de soma, eu tenho algumas maneiras possíveis para realizar esse cálculo utilizando o Excel. Entenda que toda vez que eu queira realizar o cálculo em uma célula ou fazer uso de uma função, eu devo preceder de igual, ou seja, o primeiro passo é informar o igual dentro da célula a qual você deseja realizar o cálculo. Então, eu começo com igual e, em seguida, eu dou a instrução dentro da célula do procedimento necessário. Então, neste caso, nós vamos fazer a soma dos 4 valores relacionados aqui em cima. A primeira forma que vamos observar é inserindo os valores diretamente dentro da fórmula. Ou seja, neste caso, eu vou digitar manualmente os valores na célula. Eu coloco o número 2, correspondente ao que está aqui em A1, sinalzinho de adição, mais menos 2, é o segundo valor que está lá. Aí, observe uma outra situação. Aqui eu tenho um encontrinho de sinal. Então, da mesma forma que, eventualmente, faríamos a continha no caderno, onde aprendemos a separar por parênteses, fazemos isso na fórmula do Excel aqui também. Mais 0,5 mais 1,23. O Excel, na versão em português, recomenda que o separador de decimal seja dado por vírgula. Não utilize ponto para o separador de decimal, portanto, utilize vírgula. Vou pressionar Enter em seguida e observe que o resultado foi calculado. Aqui na célula A8, eu vou fazer a soma por um outro método, indicando dentro da fórmula os endereços das células onde os valores estão contidos. Ou seja, precedo de igual e, em seguida, fazendo uso do mouse, eu vou clicando em célula por célula, informando o operador que eu quero utilizar, no caso, o operador de soma. Em seguida, pressiono Enter e aí está o valor calculado. O mesmo eu farei para as outras operações. Então, aqui, vou colocar igual e farei a subtração indicando os endereços de célula. O Excel é uma ferramenta muito visual, indicando a você por cor quais células você está selecionando, facilitando a confecção das fórmulas e funções. Observe que em operações de multiplicação, o operador utilizado é o asterisco. E na divisão é a barra. Observe que esse último valor apresentou uma dízima periódica. Sendo assim, se eu quisesse arredondar esse valor para deixar com 2 casas após a vírgula, eu posso recorrer às opções do grupo número, onde eu encontro todas as configurações relacionadas à formatação da célula. Para que seja possível formatar a célula para que apresente o valor com 2 números após a vírgula, vou nas opções de número e posso recorrer às opções de aumentar ou diminuir casas decimais. Nesse caso, eu diminuindo as casas decimais, deixando com 2 números após a vírgula, e ele já faz o arredondamento, ou ainda através da opção número, que por padrão o Excel deixa com apenas 2 casas após a vírgula. Eu também poderia fazer uso do comando Ctrl+Shift!. Este comando configura as células para que sejam apresentados os valores com 2 casas após a vírgula. Se fosse necessário apresentar esses valores em formato monetário, claro, eu posso fazer uso da opção da moeda aqui no grupo número, clicando neste ícone, ou ainda utilizando o atalho Ctrl+Shift!. Desta forma, os valores serão apresentados com o padrão monetário brasileiro. Caso seja necessário você visualizar a estrutura de uma fórmula ou função em uma célula, basta pressionar a tecla F2 e a edição da fórmula ou função estará novamente disponível. Em seguida, vamos compor uma planilha de orçamento simples para que possamos utilizar os fundamentos dos operadores aritméticos que vimos há pouco.
Então, aqui a linha 1 eu vou utilizá-la como cabeçalho da minha tabela, orçamento de vendas. Na linha 2 eu vou colocar item, aqui em B2 eu vou colocar quantidade desejada, em C2 eu vou colocar valor unitário e na coluna D, total. Eu vou descrever aqui alguns itens. Muito bem, vou em seguida aqui descrever a quantidade desses itens. Vou em seguida descrever um valor unitário para cada um desses itens relacionados. Lembrando que o separador de decimal é com vírgula e o formato monetário utilizamos as opções do grupo número ou o atalho Ctrl Shift cifrão. Ok, eu vou fazer um ligeiro ajuste na formatação aqui da planilha, deixando os conteúdos centralizados. Aqui eu vou colocar negrito. E por enquanto eu não vou utilizar mescla de célula. Voltando à composição do orçamento, a princípio o objetivo será calcular o total de cada item de acordo com a sua quantidade desejada. Para isso, podemos fazer esse cálculo da seguinte forma. Começamos com igual e indicamos quais as células aí dependemos para fazer a operação. Neste caso, vamos multiplicar a quantidade de abacaxis, usando o operador da multiplicação, que é o asterisco, pelo C3, que é o valor unitário. Pressiono Enter em seguida e obtenho o valor de R$ 5,34. Uma vez que o cálculo nos itens subsequentes se dá da mesma maneira, posso fazer uso da alça de preenchimento, que é esse quadradinho verde que fica disponível aqui no canto inferior direito da célula. Aponto o cursor do meu mouse nesse quadradinho verde e clico 2 vezes. O Excel fará o cálculo de forma automática. Em seguida, vamos fazer a contabilização da quantidade de itens solicitados no orçamento, bem como o valor total desta lista. Então, aqui abaixo, vou colocar a descrição quantidade total de itens. E aqui em C10 eu vou colocar valor total do orçamento. Aqui eu vou fazer uso da opção quebrar texto automaticamente, que possibilita que a disposição do texto fique melhor distribuída na célula. Em B11, vamos proceder com o cálculo da soma desses itens relacionados na coluna B. Para isso, farei uso do botão Autossoma, que está disponível através do grupo Edição. Ao clicar no botão de autossoma, o Excel vai sugerir um intervalo de valores que serão utilizados para o cálculo desta soma, bastando apenas fazer eventuais ajustes, indicando apenas o intervalo ao qual você deseja utilizar na soma. Observe também que, fazendo uso deste botão, o Excel fez o cálculo utilizando uma estrutura de função. Funções no Excel nada mais são do que palavras reservadas que, utilizadas após o sinal de igual, possuem certas capacidades para a realização de cálculos, comparações, busca, enfim, uma série de possibilidades que, claro, estaremos explorando aí nos diversos vídeos desta série. E, claro, isso é muito útil porque imagine se tivéssemos que fazer, naquela situação que foi mostrada há pouco, indicando célula por célula. Então, considere que eu tivesse que fazer a soma de 150 mil células e tivesse que ficar especificando célula por célula dentro da continha. É claro que existe uma maneira muito mais simples de desenvolver este cálculo, que é por meio do uso de funções, assim como fora exemplificado agora, do uso da função soma. Ao pressionar Enter, o Excel calcula a quantidade total de itens contidos neste orçamento. Em C11, vamos escrever a função soma. Da mesma forma, igual. Em seguida, informo que eu quero fazer a soma, escrevendo a palavra soma.
e em seguida abro parênteses. Após abrir parênteses, indique à função quais valores você quer somar. Com o mouse, clique na célula de início do intervalo e, sem soltar o botão esquerdo, vá até o último item desejado e, em seguida, pressione Enter. Opcionalmente, você pode fechar o parênteses, pressione Enter em seguida e o Excel irá calcular o valor total dentro desse intervalo especificado. Em uma seleção de dados, o Excel também mostra os valores da média aritmética, contagem de itens e a soma, sem a necessidade de cálculo ou função. O Excel possui em seu catálogo centenas de funções para as mais diversas necessidades. No nosso próximo encontro, vamos explorar funções de argumentos simples, tais como a função soma, função média, função máximo, função mínimo, com exemplos práticos e didáticos. Faremos também, já no próximo vídeo desta série, uma introdução a gráficos. Obrigado por assistir a mais esse vídeo, deixe seus comentários e acompanhe as novidades do canal Infoaplicados.